Era uma noite tranquila, na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O seu João e a sua esposa, Dona Teresa, e também dois filhos pequenos, moravam há pouco tempo naquela cidade, e o local onde eles estavam habitando era conhecido como a Rua de Cima. A rua onde eles moravam era uma rua que não tinha muita iluminação. Havia iluminação sim, mas eram poucas luzes. A iluminação era precária. Mas o seu João estava feliz ali. Numa noite, ele levantou-se para beber um pouco de água na cozinha e olhou pela janela que na rua a luz pública do poste que havia em frente à sua casa estava piscando. Acendia e apagava várias vezes. Seu João pensou: isso é normal. Deve ser apenas um mau contato dos fios condutores da energia elétrica. Ou a luz está um pouco solta. Então isso faz com que ela acenda e apague. Talvez o vento balance ela, acaba causando esse efeito de luz piscando. Seu João não ligou, deu as costas, foi até a cozinha, mas no momento que ele voltou e passou pela sala novamente, ele olhou outra vez para o poste. A luz estava completamente apagada. Ele pensou, de tanto piscar, acender e apagar, a luz acabou queimando. Mas o que chamou a atenção dele é que ele viu uma movimentação embaixo daquele poste. Parecia um homem que estava trazendo uma caixa na costa. O homem estava parado embaixo daquele poste, na frente da casa do seu João, e estava olhando na direção da casa. Seu João, bem devagar, se aproximou da janela e ficou olhando para aquele vulto que estava parado lá na rua, diante da casa dele, olhando em sua direção. Antes de morar ali, seu João morava perto da família dele em Pernambuco. E mesmo diante da insistência da família para que ele não fosse para o Rio de Janeiro, seu João queria morar em um outro estado e ele gostava muito de trabalhar com peixes fritos e fazia muita comida com peixes. E ali em Campos dos Goytacazes ele viu que poderia crescer nessa área. A ideia dele, e juntamente com a esposa e seus filhos, ele queria abrir um local para servir alimentos produzidos com peixes, tanto fritos, cozidos, enfim. Ele conhecia muitas receitas e trazia segredos da família. E tinha certeza que naquele local ele se daria bem nesse ramo de negócio. Enfim, ele vendeu tudo que ele tinha em Pernambuco e arrumou suas coisas e partiram para a cidade do Rio de Janeiro. Fazia mais ou menos uns 90 dias que eles haviam chegado na cidade de Campos dos Goytacazes e eles estavam já procurando algum lugar onde ele pudesse alugar ou pelo menos comprar um pequeno imóvel para poder assim colocar os seus planos em dia. A casa onde ele morava não era dele. Ele alugou aquele imóvel por um preço até razoável, não era muito caro, ele conseguia pagar. Mas o tempo estava passando e a Dona Teresa até começou a ficar preocupada e falava para ele: João, nós estamos gastando dinheiro, nós precisamos logo investir em algum imóvel para começarmos a trabalhar, porque o dinheiro vai acabar. E se isso acontecer, a gente vai passar mal aqui, longe dos nossos familiares. E João sempre tentava tranquilizar a esposa, falando para ela: calma, Teresa, fique tranquila, logo, logo já vai surgir um local para a gente poder trabalhar. Ele havia feito amizade com um homem chamado Joaquim, que não morava muito longe da casa dele, e esse Joaquim também estava procurando algum imóvel disponível para que João
e a esposa Teresa pudessem alugar aquele local para que assim pudessem trabalhar e começar a ganhar dinheiro naquela cidade onde era tudo novo para eles. Enquanto o seu João olhava lá para a rua, ele pensava tudo isso. Todas essas coisas estavam passando na cabeça dele, desde o momento em que ele saiu de Pernambuco e veio para Campos dos Goytacazes. Enquanto ele pensava essas coisas, aquele vulto parado embaixo do poste começou a se movimentar, atravessou a rua e veio até a frente do portão da casa do seu João. Seu João pensou, deve ser algum ladrão, ele está querendo pegar alguma coisa aqui no quintal da minha casa e eu vou ter que sair ali para impedir. Enquanto o seu João pensava nisso, que poderia ser um ladrão, aquele homem que estava parado diante do portão já estava agora dentro do quintal da casa do seu João. O seu João pensou, mas ele nem abriu o portão. Como foi que ele passou? Eu não desviei os olhos. Eu não descuidei, fiquei o tempo todo olhando para ele. Como que ele passou ali? Eu não vi ele pulando o portão também. Nisso, o homem sumiu. Seu João ficou preocupado, ele pensou em sair lá fora, mas tinha aquela dúvida de que a pessoa poderia estar armada e ele não sabia o que fazer. Ele não tinha arma na casa, exceto facas de cozinha. Seu João pensou, vou esperar um pouco para ver se escuto algum ruído atrás da casa. Ele não tinha telefone, ainda não existia celular na época, senão ele poderia ligar para alguém, para o seu Joaquim, por exemplo, e pedir para que o seu Joaquim viesse até a casa dele, para juntos poderem olhar no quintal se aquela pessoa estava por ali e o que aquela pessoa estava querendo. Ele ficou parado, tentando ouvir algum ruído, e em poucos minutos ele começou a ouvir um barulho que vinha lá do fundo da casa. Lá tinha 2 árvores plantadas e parece que a pessoa que entrou no quintal estava forçando um pedaço de madeira contra o tronco da árvore e estava causando rangidos. E era um barulho assim que estava causando medo no seu João. Causava arrepios nele. Com aquele ranger de árvores, de galhos, madeiras. O seu João não sabia o que era. Muita coisa começou a passar na cabeça dele. Bem devagar ele foi até o quarto da casa. E o quarto era bem perto daquele espaço lá no fundo. E ele acordou a Teresa e falou para ela, Teresa, acorde. Teresa! Ela, que foi, João? O que foi? Teresa, escute. Está ouvindo esse barulho? Teresa, por alguns instantes, ela não ouvia nada, mas logo ela conseguiu ouvir. Ah, João, eu ouvi. Eu estou escutando agora. Quem está fazendo isso? Será que é o vizinho? E seu João falou, não, parece que entrou alguém aqui no quintal da nossa casa e ele está aí no fundo. Mas por que ele estaria fazendo esse ruído? Parece que está espremendo um pedaço de madeira contra o outro pedaço de madeira. No tronco da árvore, eu não sei. Eu vou sair lá para ver. Teresa insistiu com ele e falou, João, melhor você não ir, fique aqui dentro. Deixe a luz apagada e vamos ficar ouvindo. Enquanto eles estavam conversando, o barulho cessou. Teresa falou, viu? João, parou o barulho. Eu acho que ele está indo embora. Acho que a pessoa que você viu entrando aqui está saindo. Seu João falou, será? Lentamente ele voltou lá para a sala da casa e ficou olhando para o portão, lá na frente da casa, na direção da rua, para ver se a pessoa que entrou ali realmente estava saindo, estava indo embora naquele momento. Mas ninguém passou. Seu João não viu nenhuma movimentação. E acabou nem percebendo que a luz do poste que estava apagada
agora estava acesa novamente. E parecia que estava tudo normal com ela. Não estava mais piscando. Naquela noite, seu João ficou muito preocupado, com medo, porque tinha também os filhos dele que estavam no outro quarto. Ele foi até lá, abriu a porta lentamente, olhou para seus filhos e estava tudo bem, eles estavam dormindo. Ele fechou a porta sem fazer barulho e seguiu para o quarto dele ao lado da Teresa, a sua esposa. Estava sentada na cama e falou para ele: João, eu estou sentindo algum arrepio e eu acho que esse vulto que você viu não deve ser de alguém que está vivo. Deve ser algum fantasma. João falou: que isso, Teresa? Não, eu vi que a pessoa... Daí, antes dele completar a frase, ele lembrou que ele não viu aquele vulto abrindo o portão, nem mesmo pulando pelo portão para poder entrar no quintal. Aí ficou olhando fixamente para a parede e Teresa perguntou: o que foi, João? João disse: talvez você tenha razão, Teresa. Enfim, naquela noite eles não dormiram mais, ficaram acordados, preocupados com o que poderia acontecer. Quando o dia amanheceu, daí sim João foi lá para fora para investigar se alguma coisa havia sumido, o que aquela pessoa havia feito no fundo da casa. Para a surpresa dele, estava tudo do jeito anterior, como estava no dia anterior. Não saiu nada dali e parece que ninguém mexeu em coisa alguma. Ele caminhou ao redor da casa, foi até a frente da casa, dentro do portão. O portão estava trancado normalmente. Ele voltou para a casa e falou para Teresa: Teresa, está tudo bem. Ninguém mexeu em nada. Eu não consigo entender o que aconteceu. E Teresa falou: falei para você, João. Talvez seja algum fantasma, algum espírito que passou por aqui. Depois de tomar o café, João foi até a casa do amigo dele, o seu Joaquim, e falou para o homem o que tinha acontecido. E Joaquim disse que naquela casa, há não muito tempo, o antigo morador que estava ali, ele morava sozinho. E no fundo da casa, onde tem aquelas duas árvores, aquele antigo morador deixava lá uma rede de dormir. E ele acredita, e falou assim para o seu João: não sei se o senhor vai acreditar. Não sei se o senhor acredita em coisas sobrenaturais, mas talvez o espírito daquele antigo morador tenha vindo até a sua casa, foi até o fundo, onde tem essas duas árvores, e talvez ele tenha se deitado numa rede, na antiga rede onde ele usava para dormir. E enquanto ele estava balançando, fazia esses ruídos que o senhor está me falando que ouviu. O seu João falou: será? Eu não acredito muito nessas coisas não, mas diante do que aconteceu e do que eu ouvi durante a noite, e hoje de manhã eu fui lá para ver se alguém mexeu alguma coisa, não tinha nada mexido, então só posso acreditar, não tem como eu duvidar dessa história que o senhor está me contando. E o seu João falou: mas eu vou dar um jeito nisso, eu vou lá, eu vou cortar aquela árvore, pelo menos uma delas, eu vou cortar, e esse barulho vai ter que parar. Não quero ver esse espírito colocar uma rede de dormir numa árvore só. O seu João voltou para casa, disposto a cortar a árvore. Antes ele passou numa loja de materiais para construção e comprou um machado. Ele foi até a casa dele, disposto a cortar a árvore. Chegou lá e olhou, ele viu que a árvore não tinha o tronco muito grosso. Ele acabou cortando as duas árvores. A Teresa até falou: mas João, corte só uma. Ele falou: não, Teresa, eu vou cortar as duas, porque depois da história que o seu Joaquim me falou, eu não quero mais ficar ouvindo aqueles rangidos durante a noite e não quero mais saber se está entrando um fantasma, um espírito aqui no nosso quintal. Eu estou com muito sono e eu não quero passar outra noite acordado. Vai que aconteça de novo essa noite.
Depois de alguns minutos, o seu João havia derrubado as 2 árvores. E depois ele falou para a esposa dele: agora tudo vai acabar, tudo vai se resolver. Mas o que o seu João não sabia, que as coisas depois daquilo começariam a dar erradas para a vida dele. O dinheiro dele foi acabando. Ele não tinha mais nem mesmo para pagar o aluguel. O proprietário da casa já estava falando para ele: ou o senhor me paga ou o senhor vai deixar a casa. Ele procurou a ajuda do seu Joaquim. Joaquim falou: olha, se eu pudesse ajudar, com certeza eu ajudaria, mas tudo que eu pude fazer eu já disponibilizei para o senhor. A única coisa que eu posso te fazer é pedir para que meu irmão, ele tem telefone, entre em contato com a sua família em Pernambuco. E o senhor, então, peça ajuda para a sua família. E seu João não viu outra alternativa a não ser fazer isso. Ele telefonou para os seus familiares em Pernambuco e pediu para que eles mandassem dinheiro para que eles pudessem, então, pagar o aluguel da casa, para que não fossem despejados. Em poucos dias o dinheiro chegou na conta do seu João e a Teresa insistiu tanto e falou para ele: João, ao invés de a gente ficar por aqui, vamos aproveitar, vamos voltar para Pernambuco, perto dos nossos familiares. Lá a gente sabe o que fazer. Aqui é tudo novo para a gente. Vai ser difícil nesse lugar. E seu João aceitou a sugestão da esposa. Eles arrumaram as poucas coisas que eles tinham, pegaram as malas e voltaram para Pernambuco, viver na terra onde eles falavam que nunca jamais deveriam ter saído. E isso teria acontecido se ele tivesse dado ouvido aos conselhos dos familiares antes de seguirem para outro estado.